Ezequias, o rei que desafiou a morte e os impérios. Você sabe do poder da fé diante do impossível. O que você faria se enfrentasse um exército devastador, pronto para destruir sua cidade? Como reagiria ao saber que sua própria vida estava prestes a terminar sem aviso? O rei Ezequias viveu momentos de grande tensão e provação durante o seu reinado. Mas ao invés de sucumbir ao desespero, ele encontrou força em algo maior: sua fé em Deus. Sua história é um testemunho de coragem, milagres e também de erros fatais que mudaram o futuro de sua nação. Vamos viajar pela trajetória do rei Ezequiel, que viu sua cidade cercada pelo inimigo e ainda assim resistiu, que viu sua saúde se esvair e ainda assim foi restaurado milagrosamente, mas que também, por orgulho, comprometeu o destino do seu reino e de sua linhagem. Então prepare-se para uma história que envolve guerra, milagres, fé e consequências. Veja os 4 capítulos da vida do rei Ezequias. Capítulo 1. O início da mudança, um rei contra a idolatria. Quando Ezequias subiu ao trono de Judá, encontrou um povo corrompido pela idolatria e distante dos caminhos de Deus. Reis anteriores haviam permitido que práticas pagãs dominassem Jerusalém. Altares falsos, sacrifícios a deuses estrangeiros e alianças políticas que enfraqueceram a nação eram apenas parte do problema. Mas Ezequias não aceitou isso. Um de seus primeiros atos como rei foi ordenar uma reforma espiritual completa. Ele purificou o templo, restaurou o culto a Deus e convocou o povo a abandonar ídolos e retornar à verdadeira fé. Esse movimento gerou esperança e revitalizou a identidade religiosa de Judá. No entanto, essa escolha também o colocou em uma posição de extrema vulnerabilidade. Sem apoio de nações poderosas e sem alianças militares, Judá tornou-se alvo fácil para um inimigo terrível. Capítulo 2. O cerco assírio, o milagre inexplicável, o avanço implacável da Assíria. O ano era aproximadamente 701 a.C. Judá vivia sob a constante ameaça da Assíria, um império brutal e expansionista que havia conquistado diversas nações ao redor. O rei Senaqueribe já havia destruído o reino de Israel, o reino do norte, e agora marchava com seu exército em direção a Jerusalém. Os assírios eram conhecidos por sua força militar e suas táticas impiedosas. Para muitos povos, a resistência era inútil. Cidades inteiras se rendiam antes de lutar, temendo o fim trágico de seus habitantes. Rei Ezequias, ciente da ameaça iminente, tomou medidas estratégicas. Ele mandou fortificar os muros de Jerusalém, preparar suprimentos e desviar o curso das fontes de água fora da cidade para que os assírios não tivessem acesso. Um de seus maiores feitos foi a construção do famoso túnel de Ezequias, uma obra-prima de engenharia que garantia água para Jerusalém, mesmo em caso de cerco prolongado. Mas, mesmo com essas precauções, o poder militar de Judá era insignificante diante da força esmagadora da Assíria. Senaqueribe conquistou rapidamente 46 cidades fortificadas de Judá. Depois, cercou Jerusalém e enviou seu porta-voz, o Rabsaqué, para humilhar publicamente o povo. Em um discurso arrogante, ele desafiou diretamente a fé de Ezequias e de toda a nação. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo que o Senhor os livrará. Nenhum Deus de nenhuma outra nação conseguiu salvar seu povo dos assírios. Quem é o Deus de vocês para pensar que Ele pode livrar Jerusalém das minhas mãos? Isaías 36, 13 e 20. Ezequias, ao ouvir essas palavras, rasgou suas vestes em sinal de humilhação e correu ao templo. Ele sabia que militarmente não havia saída. A única opção que lhe restava era clamar por um milagre. O rei Ezequias entrou no templo e apresentou sua angústia diante de Deus. Ele sabia que, aos olhos humanos, Jerusalém estava condenada. Não havia saída, nem quem os livrasse das mãos dos assírios. Mas,
Ao invés de se render ao medo, ele orou com sinceridade. Ele disse: Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Ouve todas as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, livra-nos para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Isaías 37, 15 e 20. Foi um momento de total dependência. O rei confiava que Deus poderia fazer o impossível. Então veio a resposta divina, o anjo da destruição. Naquela noite, algo inexplicável aconteceu. A Bíblia registra que um anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio e destruiu 185.000 soldados. Os sobreviventes, ao amanhecer, viram corpos espalhados pelo campo e foram tomados pelo terror. Senaqueribe, o rei arrogante que ousou desafiar Deus, fugiu imediatamente e voltou para Nínive. Algum tempo depois, foi assassinado dentro de seu próprio templo por seus próprios filhos. Jerusalém permaneceu intocada. Capítulo 3. A doença mortal e a segunda chance. Pouco tempo depois, veio a pior notícia possível. Ezequias estava doente e prestes a morrer. O profeta Isaías trouxe a mensagem de Deus: coloque sua casa em ordem, porque você vai morrer e não viverá. O desespero tomou conta do rei. Ele chorou amargamente, virou-se para a parede e suplicou: Senhor, lembra-te de como tenho andado diante de ti fielmente. Por favor, não me deixes morrer agora. Então Deus ouviu sua oração e enviou Isaías de volta com uma nova mensagem. Eu ouvi sua oração, acrescentarei mais 15 anos à sua vida. Como sinal da promessa, Deus fez a sombra do relógio de sol recuar 10 graus, um milagre visível para todos. Mais uma vez, a oração sincera moveu o céu. Capítulo 4. A vaidade e a profecia do exílio. Mas mesmo um homem temente a Deus pode falhar. Após tantos milagres e livramentos, Ezequias cedeu ao orgulho. Quando emissários da Babilônia vieram visitá-lo, ele mostrou todos os seus tesouros, armas e riquezas. Um gesto de vaidade disfarçado de hospitalidade. Isaías então o confrontou com uma advertência dura. Virá o tempo em que tudo o que há em sua casa será levado para a Babilônia, inclusive seus descendentes. Eles se tornarão servos no palácio do rei babilônico. A profecia era clara. O orgulho de Ezequias traria consequências irreversíveis para Judá. Décadas depois, ela se cumpriu com a queda de Jerusalém e o exílio do povo judeu. O legado de Ezequias para nós e a igreja. A história de Ezequias nos ensina que a fé pode mover montanhas, que a confiança em Deus pode trazer respostas inimagináveis e que, mesmo diante de forças esmagadoras, nossa força espiritual pode ser maior que qualquer exército. Mas sua história também é um alerta. O orgulho e a vaidade podem nos levar à ruína, mesmo depois de grandes vitórias. Talvez hoje você também esteja cercado por inimigos invisíveis, doenças, crises, pressões internas, desafios que parecem maiores que você. Talvez, como Ezequias, esteja esperando por uma resposta, por um livramento, por um novo tempo. Lembre-se, o mesmo Deus que respondeu à oração do rei, que enviou um anjo contra um império e que acrescentou anos à sua vida, ainda está ouvindo orações sinceras hoje. E a pergunta final permanece: você está construindo um legado de fé e sabedoria ou apenas vivendo o momento sem pensar nas consequências futuras? E você, como quer ser lembrado? Se você gostou, curta e inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Compartilhe com mais pessoas. Deus te abençoe.